Olá, boa noite. Começa agora o Notícias em Debate. Lembrando que você pode participar. Envie um vídeo gravado na horizontal para o nosso Facebook TVB Band. Mande sua sugestão ou pergunta. E o nosso assunto de hoje é política e a gente conversa com o vereador de Santos, Bruno Orlandi. Boa noite, vereador, bem-vindo. Boa noite, Roberta. Boa noite a todos que nos acompanham. A satisfação estar aqui no Notícias em Debate, poder prestar um pouco de contas a todos aqueles que acompanham o nosso trabalho na Câmara Municipal de Santos. Vamos começar, então, falando sobre a questão da Ecovias. O Ministério Público acabou de instaurar o inquérito civil solicitando informações à Ecovias, à Artesp, para apurar os danos causados pela Operação 8x2 no sistema Anchieta Imigrantes. Isso aconteceu depois de ofícios encaminhados pelo senhor, né? O que motivou a encaminhar esses ofícios? Exatamente, Roberta. Acho que todo cidadão de Santos e da Baixada Santista como um todo tem uma dificuldade muito grande com o sistema Anchieta Imigrantes, principalmente no retorno às suas casas no domingo. A Ecovias ela implanta o sistema 2x8 e esse sistema causa grande dificuldade para todo usuário. Por quê? Ele fica restrito a apenas 2 pistas da Anchieta, não pode escolher se ele desce pela Anchieta ou pela Imigrantes, tem que descer junto com os caminhões, tem que descer numa pista sinuosa, com muito mais risco de ter neblina, uma pista deficitária perto da Imigrantes, com muito mais riscos à sua própria segurança. Então, com base nisso, a gente fez uma visita à Ecovias no início do ano passado, conversou com o superintendente, mostrou as dificuldades e no fim do ano passado nós instauramos um inquérito civil, uma comissão especial de vereadores na Câmara Municipal de Santos, da qual eu sou presidente, e discutimos com toda a Câmara e com a população de uma forma geral em uma audiência pública recente. Desses encaminhamentos, a Operação 2x8 foi um dos itens que nos chamaram a atenção e nós encaminhamos juntamente com o Procon Santos ao Ministério Público solicitando algumas providências dentre aquelas que eles entendessem cabíveis e o Ministério Público, através de seus promotores, instaurou um inquérito civil para apurar a responsabilidade e os danos dos usuários nesse momento. Porque hoje todos nós, quando temos uma Operação 2x8, ficamos reféns desse sistema e muitas vezes, se há um acidente, a pista para inteira. Nós temos descidas a Santos que às vezes demoram 4, 5 horas por conta disso. Se há uma neblina, uma operação comboio em apenas 2 pistas, nós demoramos muito mais do que o trânsito normal. Então, isso para o morador de Santos, para o morador da Baixada, é um prejuízo muito grande. Então, hoje o Ministério Público houve por bem instaurar esse inquérito civil e a Câmara Municipal continua fazendo esse trabalho nesse sentido. Inclusive, se me permitir, quero fazer um convite a todos que estão nos assistindo. No dia 4 de abril, às 19 horas, nós teremos na Câmara Municipal de Santos mais uma audiência pública, dessa vez para discutir a segurança no sistema Anchieta Imigrantes e também a descida de fretados pela Imigrantes. Então, fico aqui um convite a todos aqueles que nos assistem para que possam ir à Câmara Municipal de Santos, dar a sua opinião, o seu relato, para que possa somar cada vez mais para que possamos buscar um sistema Anchieta Imigrantes mais igualitário para todos nós da Baixada Santista. Essa questão da segurança é uma questão muito importante, né, vereador? Porque é o que tem movimentado as pessoas, as discussões em torno disso, né? A gente vê muita gente com medo, às vezes, da ida para São Paulo, a volta para casa. É um problema realmente muito grave e que parece que às vezes não tem solução, né? Exatamente, é uma grande preocupação nossa. Nós sabemos que a descida, tanto pela Anchieta como pela Imigrantes, tem os seus desafios, as suas dificuldades. A Polícia Militar tem feito um bom trabalho, nós temos acompanhado, o índice de prisões, o índice de resultados tem aumentado sim, mas ainda há muito que se fazer. Nós temos que melhorar, por exemplo, a iluminação dessas 2 pistas, há uma dificuldade muito grande em termos de iluminação pública nos locais, alguns melhoraram, outros pontos ainda faltam, o entorno das rodovias ainda tem muita periferia e aquilo ali é ausência do Estado, a gente tem que melhorar um pouco mais, precisa haver uma integração maior do Estado com o município para que a gente possa avançar nesses bolsões de carência e aí sim dar um pouco mais de dignidade, o que obviamente vai refletir no índice de furtos, de roubos dentro do rodovia Sistema Anchieta Imigrantes. Fala um pouquinho de eleições, vereador. A gente está chegando aí, as eleições, já está se formando todo o cenário. Bruno Orlandi apoia PSDB, Dória ou governador Márcio França? O PSDB tendo candidato, nós temos uma orientação interna para que a gente siga. Eventualmente você pode incorrer até um prejuízo partidário, até uma infração partidária, você não apoiando o candidato do seu partido. Então, obviamente, o PSDB tiver candidato, nós temos que apoiar o candidato do PSDB. Agora, tem que se analisar isso com muita calma, saber aquilo que a população quer de fato. Nós vamos para uma eleição muito conturbada e muito difícil. O nosso maior candidato, a meu ver, é o governador Geraldo Alckmin à presidência da República.
Então, acho que o nome hoje do PSDB que tem que ser extremamente trabalhado é o governador Geraldo Alckmin, para que possa ser o nosso próximo presidente, e aí sim o PSDB volte à presidência da República, ditando os rumos desse país. Obviamente, o governo do Estado de São Paulo é importante, mas a gente tem que trabalhar de maneira que a gente possa conquistar esses objetivos sem ter um prejuízo maior, que seria a presidência da República. Geraldo Alckmin na presidência da República, tanto faz então Dória ou Márcio França, o apoio seria garantido. A forma que a gente analisa hoje é que os dois governadores, eventuais candidatos a governador, tanto Dória quanto o Márcio, declararam que querem apoiar o governador Geraldo Alckmin à presidência. Então, é importante que o governador saia fortalecido dessa questão, sem um prejuízo para a sua campanha, que a gente possa trabalhar nesse sentido. Um palanque único para o governador, para que ele possa chegar à presidência da República e, de fato, colocar o PSDB trabalhando por esse país. Agora, a questão de João Dória ter saído agora da prefeitura, né? Apesar dele ter falado na campanha que ficaria os 4 anos. Isso, de certa forma, você concorda? Você acha que foi uma decisão sábia da parte dele? Então, é difícil analisar a postura de uma outra pessoa. Eu, Bruno, particularmente, tenho um mandato hoje, até esclareço a todos, não sou candidato a nada esse ano, vou cumprir o meu mandato. A ideia é que a gente possa trabalhar como vereador, então não tenho pretensão alguma de me candidatar a nenhum cargo. Então, tomando por premissa a minha decisão pessoal, não acredito que o melhor caminho seja sair de um cargo público. Agora, ele tomou uma decisão que tem que ser respeitada. Se hoje ele caminhar nesse sentido, de fato, para o caminho do governo do Estado de São Paulo, ele sabe que essa decisão tem um ônus e tem um bônus. É um revés, boa parte da população, jornalistas têm criticado bastante isso, nós temos ouvido isso por inúmeras emissoras que alguns seus representantes têm falado. Agora, existe também muitos partidários que enalteceram esse compromisso e que gostariam que ele se lançasse, colocando que seria o melhor nome do partido, enfim, para ter essa conquista. Até porque ele teve uma aprovação de 80%, né? Mais de 80%. Exatamente, nas prévias do partido ele foi muito bem. Então, a situação dele é muito delicada. Ele escuta a prévia partidária ou ele mantém o compromisso que ele fez anteriormente? Eu, Bruno, prefiro manter o trabalho que a gente vem caminhando. Agora, me parece que ele toma a decisão de ir ao governo do Estado. É uma decisão que tem que ser respeitada e, se de fato for, o PSDB tem um nome concorrendo a esse cargo. Fala um pouquinho sobre a questão de iluminação pública. Existe um projeto de iluminação na Orla da Praia, é isso? Exato. Eu não sei se todos sabem, mas a iluminação pública, principalmente a Orla da Praia de Santos, ela tem um custo muito alto aos cofres municipais. É um dos maiores custos em termos de iluminação pública, é a Orla da Praia. E recentemente, em uma viagem, eu tive a oportunidade de ver um sistema de captação solar, de luz solar, para gerar energia elétrica. Naquela oportunidade, nós vimos essa energia elétrica ser conduzida para o funcionamento de um relógio. Isso foi na Argentina? Exatamente. Agora, nesse recesso, tive algumas ideias, captar algumas ideias lá, e tive a oportunidade de ver essa captação solar para o funcionamento de um relógio. E ali nasceu a oportunidade, ou pelo menos a ideia, de trazermos para a cidade de Santos a captação de luz solar na orla da praia para gerir pelo menos parte desse custo. Então, hoje nós estamos buscando alguns investidores na área privada, tentar buscar uma parceria público-privada. Obviamente, isso tem que ser conversado ainda com o Poder Executivo e com aqueles que têm esse interesse, mas que a gente possa desenvolver essa parceria. Por quê? Primeiro, é a sustentabilidade da nossa cidade. O meio ambiente hoje é valioso, a gente vê as dificuldades no mundo inteiro que a não preservação do meio ambiente traz. Então, aqui na nossa cidade, a gente poderia dar o primeiro passo nessa questão de preservar o meio ambiente. Essa sustentabilidade seria, num segundo momento, para a economia de recursos públicos. A gente passa um grande desafio no Brasil, há nesse momento uma grande crise econômica que nós vivemos, e se nós pudéssemos utilizar energia solar para abastecer parte desse custo, nós conseguiríamos ter uma grande economia aos cofres públicos e, por consequência, uma maior qualidade de vida, porque esse recurso poderia ser empregado em outras áreas do município. Agora, para implementar esse sistema, quanto seria o custo? Então, isso ainda está sendo feita análise porque o valor é muito grande. Depende de placas que você pode colocar isoladamente em cada refletor da praia ou num campo maior e redirecionar para o uso da orla. Então, a gente ainda não tem um valor fixo, mas estamos fazendo os estudos no sentido com alguns técnicos da área para que a gente possa ter certinho, dimensionado e aí sim buscar os investidores dessa relação. Alguma possibilidade dessa iluminação sair da orla e ir para o centro de Santos? Na verdade, em termos de valores, pode ser o centro ou pode ser a orla. Nós focamos a orla
porque lá tem um custo maior, o custo da iluminação pública. Você tem o refletor da praia, você tem a avenida, você tem os semáforos, tudo isso envolve um custo. Agora, há a possibilidade de ser o centro, não há dificuldade. Na verdade, você faz uma conta para equacionar um valor. Você põe tanto de energia na rede e esse valor é subtraído na hora do pagamento. Tá ok. No próximo bloco a gente fala sobre saúde. Nós voltamos em instantes. Até já. Notícias em Debate está de volta. O nosso assunto de hoje é política e a gente conversa com o vereador de Santos, Bruno Orlandi. Vereador, a gente falou sobre a questão da iluminação no jardim, poderia ser também no centro de Santos, né, onde tem essa questão também da insegurança, a iluminação ajudaria bastante. Lógico. É uma possibilidade, talvez, né, mais para Lógico. frente. Agora, eu gostaria de conversar sobre a questão da doação de órgãos. O senhor tem um projeto específico nessa área da saúde? Exatamente, Roberta. Há uma preocupação muito grande. A fila de doadores de órgãos no nosso país é muito alta. Nós vemos a cada dia inúmeras mortes, inclusive de crianças, pela falta de um órgão compatível. No início do ano, do ano passado, nós fizemos uma indicação ao governo federal para que invertesse a ordem da doação de órgãos. Por quê? Eu não sei se é do conhecimento de todos, mas hoje, para que a pessoa possa ser doador de um órgão, ela tem que declarar isso expressamente. Então, muitas pessoas têm a vontade de doar esse órgão, mas por conta da correria do dia a dia, muitas tarefas... Não param para fazer isso. Exato, né? Não param para fazer e quando ocorre o óbito, essas pessoas simplesmente não podem ter os seus órgãos doados. O que a gente fez uma moção na Câmara Municipal de Santos e todos os vereadores assinaram, foi uma moção unânime, para que invertesse. Aquele que não quer doar o seu órgão, que faça uma manifestação expressa de vontade. E aquele que tem o interesse, não há necessidade de se manifestar. Simplesmente no dia de seu óbito, seus órgãos que forem compatíveis podem ser utilizados. Isso é feito em inúmeros países do mundo e nos países em que isso é inserido, a alta arrecadação ou alto número de pessoas que doam seus órgãos faz baixar a fila do transplante. Então, eu tenho alguns amigos que estão na fila da doação de órgãos e a gente vê o desespero da família, a comoção. Tem um jovem, eu trabalhei com a sua mãe durante alguns anos, e a gente vê a preocupação daquela mãe, muitas vezes passa 90 dias no hospital e não consegue o transplante do seu filho. Então, esse tipo de moção, se a gente invertesse a ordem disso, muitos órgãos, muitas vidas seriam salvas. E, em contrapartida, nós fizemos um projeto de lei que está em discussão na Câmara Municipal, que é a isenção de taxa de sepultamento para aquele que faça a doação de seus órgãos. É uma maneira singela de incentivar aquele que queira fazer a doação. Porque hoje, o doador, além do seu benefício pessoal, além da sua alegria, satisfação pessoal em doar o seu órgão, de saber que vai continuar salvando a vida de alguém, ainda depois de óbito, ele não tem nenhum incentivo. Então, nós colocamos a isenção da taxa de sepultamento para que ele possa ter pelo menos algum incentivo em fazer essa declaração, enquanto o governo federal mantém essa posição de não inverter, de ser necessário de fato uma declaração escrita para que ele possa ser doador. Agora, no caso de ser aprovada essa moção, isso vale só para o município de Santos? Se for aprovada essa lei, vale só para o município de Santos. Se o governo federal aceitar a nossa moção, invertendo isso, seria para o Brasil inteiro. E isso tem ideia de quando sai essa resposta? Então, é um posicionamento do governo federal. Se eles entenderem dessa forma, eles têm que articular a legislação no âmbito federal para que possa passar pelo Congresso, eventualmente, aí sim, após esse trâmite todo, ser possibilitado ao Brasil inteiro. Enquanto isso, se Santos sai na frente nessa questão, são pessoas, de repente, que morem na cidade de Santos, que faleçam na cidade de Santos, como é que vai ser feito isso? Elas teriam a isenção, desde que aprovado na Câmara e sancionado pelo prefeito, elas teriam a isenção do valor da taxa de sepultamento. Ok. Aí, com isso, é um singelo incentivo para que as pessoas possam salvar vidas. Hoje, a fila de doação de órgãos é muito grande. Com isso, a gente pode até sensibilizar um pouco mais aqueles que têm essa vontade, mas muitas vezes não conseguem o tempo para fazer uma declaração. Vereador, o senhor é da base aliada do prefeito. Como é que o senhor avalia a gestão do prefeito Paulo Alexandre Barbosa nessa segunda gestão? O prefeito Paulo Alexandre Barbosa teve um grande desafio pela frente, que foi a crise econômica que assolou todo o país. Nós vimos com grande dificuldade a queda de arrecadação do município. O
praticamente todos os tributos, todos os valores que o município arrecadava não acompanhou a inflação, nós tivemos um prejuízo muito grande nesse sentido e com isso, obviamente, dificultou alguns serviços do município. Mas eu vejo com grande avanço, nós conseguimos a UPA Central hoje, é uma UPA que não existia e hoje ela passa, já nesse segundo mandato, com uma melhora muito grande. Eu tive recentemente conversando com os responsáveis pela UPA Central, o tempo de espera agora médio é de 35 minutos, muito abaixo do recomendado pela legislação federal, pelo governo federal. É lógico que o ideal é que não tenha tempo de espera nenhum, mas a gente vê com bons olhos. E tem a dificuldade, por exemplo, na área da saúde, do grande atendimento às cidades que estão ao redor do município de Santos. A gente tem hoje, dentro da UPA Central, mais de 50% do atendimento vem de outras cidades. Então, é uma grande preocupação também. Agora, nós tivemos outros crescimentos. A Guarda Municipal recentemente teve um novo investimento e passa-se agora para 1.200 câmeras de monitoramento na cidade. Eu me recordo, a época que o Paulo começou, em 2013, Santos tinha 188 câmeras de monitoramento. Então, calculem aqui que é um aumento 10 vezes o número de câmeras o município tem praticamente hoje, 8 vezes, alguma coisa em torno disso. Então, são avanços grandes que o município tem. Lógico que nós temos desafios. A entrada de Santos é um deles. A entrada de Santos causa muita preocupação. Esses alagamentos constantes, nós temos uma grande preocupação com a limpeza de galerias, temos cobrado insistentemente o governo para que possa acompanhar isso. Os Santos Novos Tempos, essa macrodrenagem da Zona Noroeste, sabemos as implicações que tem pelo fato da Zona Noroeste estar abaixo do nível do mar, então a simples maré alta já complica muito, mas é um desafio muito grande e que recentemente nós tivemos a informação que todo o licenciamento ambiental para a reforma da entrada de Santos, para essa reformulação, possa ter o avanço necessário. Então, hoje, nós vemos com bons olhos o governo, ainda que com todos esses desafios, temos mais 3 anos pela frente, então, existem inúmeras dificuldades, inúmeras questões que precisam avançar, mas eu acredito que a gente consiga, nos próximos 3 anos, equacionar essas maiores dificuldades. O prefeito esteve recentemente aqui no nosso programa e garantiu essa questão da entrada da cidade e as obras iniciando agora no mês de abril. O senhor acredita que isso é possível? Eu acredito que sim, e é uma necessidade. Nós temos que começar. Não dá para que a gente tenha mais entrada da cidade alagada do jeito que está. Pessoas esperando 3, 4, 5 horas para entrar na sua cidade. Nem tampouco pessoas ficando em escola ou em supermercados ilhados por conta da água acumulada. Então, isso não pode acontecer. Principalmente no momento onde nós temos preocupações com febre amarela, com dengue, a água parada é um grande fator de preocupação. Então, essa entrada da cidade tem que sair para ontem, sim, e nós vamos acompanhar na Câmara Municipal para que seja feito o mais rápido possível. Ok, no próximo bloco a gente fala sobre segurança e drogas. Nós voltamos em instantes. Até já. Notícias em Debate está de volta e o nosso assunto de hoje é política e a gente conversa com o vereador de Santos, Bruno Orlandi. Vereador, eu gostaria de começar agora esse bloco, a gente falando sobre a questão da segurança e drogas. Como é que o senhor vê, como é que está essa área na nossa cidade, na cidade de Santos, na nossa região? Tem crescido bastante o número de usuários de drogas. A gente falamos recentemente também com o coronel Sérgio Delbel, falamos sobre a questão dos rolezinhos no Canal 4, que acaba sendo, né, um pátio aberto ali, a céu aberto de troca de drogas, de violência. Como é que o senhor tem visto isso? Vamos lá, Roberta, eu divido essa questão em 2 pontos. Vou começar por essa questão do Canal 4, o rolezinho, que parece que agora está migrando de local. A nossa Constituição garante o direito de ir e vir. E as pessoas confundem o direito de ir e vir com o direito de ir, vir, portar droga, praticar delitos, são questões diferentes. Infelizmente, por conta dessa cultura, a Polícia Militar, a Guarda Municipal acaba tendo que fazer uma ação mais ostensiva e toda hora utilizar de força-tarefa para coibir esse tipo de prática, esse tipo de delito. É óbvio que a força-tarefa tem que ser feita, é óbvio que a Guarda Municipal e a Polícia Militar têm que atuar, mas a gente também tem que ter o cuidado dentro desse tipo de atuação, porque quando você tira uma viatura da Polícia Militar ou da Guarda Municipal de um local para cobrir determinado evento, você está descobrindo outro local. E muitas vezes, nesse outro local que estava ali, porque existe um índice criminal que garante a permanência dessa viatura lá, fica descoberto. Então, um crime que não aconteceria ali pode passar a ocorrer. Então, essa é uma grande preocupação. Agora,
é necessário ser feita a força-tarefa. O governo municipal, a Polícia Militar acertou nesse ponto, tivemos inúmeras apreensões de droga, de armas de brinquedo, foram feitas apreensões, então é importante que se tenha. Agora, há também uma necessidade daqueles que frequentam o local entenderem que é importante a diversão, é importante que eles possam se descontrair. Agora, a prática de delito, o uso de entorpecente, isso não condiz com a realidade, não condiz com a legislação e facilitaria muito a convivência com todos os pares. Porque a orla da Praia de Santos, a gente brinca, a gente fala que é o local mais democrático. Vai o pobre, vai o rico, vai o turista, vai o munícipe, enfim, é uma área de lazer, não é uma área para criminalidade ou para uso de entorpecente. Por outro lado, Roberta, você falou do uso de drogas na cidade, e essa é uma preocupação muito grande que eu tenho por conta do uso de crack. Há muitos anos o uso de crack vem crescendo, não é só em Santos, não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Nós precisamos ter uma política de corte zero do uso desse entorpecente. As pessoas que utilizam crack, muitas vezes viram um zumbi na rua, sem sequer ter o discernimento entre o certo e o errado. A internação compulsória, para mim, é o único caminho para que aquela pessoa possa reconduzir a sua dignidade. Muitas pessoas colocam que a internação compulsória seria passar por cima da autonomia de quem está na rua. Mas quando falam isso, ou dizem que é uma política higienista, se o próprio filho utilizar droga, eles são os primeiros a internar. Então, se a gente quer internar os nossos filhos, nós temos que internar o dos outros também. Se a gente cuida dos nossos, nós temos que cuidar dos outros também. E o uso de crack, infelizmente, deturpa a consciência da pessoa e há necessidade de uma internação. Temos estudos, e a Secretaria de Desenvolvimento Social está fazendo um novo censo agora, mas no último estudo colocava que mais de 50% da população de rua ou era usuário de entorpecente ou viciados em álcool. Parte disso, quando a gente entra na esfera do crack, nós sabemos que é deturpada a consciência, é deturpado o saber dizer sim ou dizer não. Nessa hora, é importante que tenha internação para que a pessoa possa recuperar sua dignidade em clínicas fiscalizadas pelo poder público, pelo Ministério Público, com decência e com dignidade para que ela possa se recuperar. E aqueles que estão na rua, de fato, possam ter um trabalho de assistência social. E aí, aqueles operadores da área social possam desenvolver o seu trabalho com tranquilidade. Ok, vereador, muito obrigado pelas suas informações. Obrigado, Roberto. Obrigado a todos que nos acompanham. Notícias em Debate fica por aqui. Uma ótima noite para você. Até mais.